Soberano e Santíssimo Deus, Pai Eterno, nesse sábado maravilhoso, Senhor Deus, nós invocamos o Teu nome e suplicamos o Teu Espírito Santo sobre nós aqui, Senhor Deus, que guia, Senhor Deus, as nossas palavras, os nossos pensamentos, para fazer esse estudo, Senhor Deus, não pela nossa vontade, pela nossa causa, mas por Ti, Senhor Deus, para que o povo aprenda da Tua palavra, para que eles busquem a Ti com mais dedicação, porque nesses dias tão difíceis e hostil que o mundo nos oferece, Senhor Deus, a única maneira que temos de ter, Senhor Deus, uma companhia valorosa, uma companhia sincera, uma companhia honesta de verdade, é a Tua palavra e o Teu nome. É por isso que te invocamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. O título é Deus é só dos judeus ou também dos gentios? A ordem dos acontecimentos, a base é Deus. E a palavra de Deus começa com Deus e não com argumentos filosóficos na sua existência. O problema que afetou a condição do homem na Terra e o seu relacionamento com Deus, e a solução para esse problema é encontrado aqui, na essência das 8 alianças que Deus fez com o homem. 4 condicionam o método de vida para o homem gentil, nas quais reservam a redenção divina, que são edênica, adâmica, noética e abraâmica. Todas essas estão no livro de Gênesis. São alianças fundamentais que se ligam com as outras 4 que Deus fez com o povo de Israel, que são mosaica, palestiniana, davídica e nova aliança. Em suas ligação com as 4 anterior, acrescentando detalhes ou manifestações. A aliança edênica, adâmica e noética são as 3 alianças universal e gerais. Por essas alianças, a raça está representada em Adão, no seu fracasso. Todas as outras alianças foram feitas com Israel ou os israelitas, onde se aplicam somente a eles, embora com bênção final a todo o mundo. Nestas 8 alianças estão o propósito de Deus para com o homem. Vamos começar pela edênica, em Gênesis capítulo 12 e 16, adâmica, em Gênesis 3 e 15, e noética, em Gênesis 9 e 16. A primeira aliança edênica condiciona o homem, Adão, de zelar do jardim, reinar sobre os animais e abster-se de comer do fruto da árvore do bem e do mal, sob pena de morte e sujeitar a terra. Mas Eva não se sujeitou às ordens do Criador, comeu do fruto da árvore do bem e do mal, e deu a Adão, que ele também comeu. Gênesis 3 e 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejada aos entendimentos, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quando o pecado estava consumado, eles reconheceram que estavam nus, esconderam-se de Deus, e Deus matou um animal e fez vestimentas para que eles cobrissem sua nudez. E você sabe que a nudez representa o pecado, né? Aqui podemos notar que a morte deste animal já representava Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para nos tirar do pecado. Desde a primeira aliança, Cristo foi e é o nosso vaso para a salvação. Com a natureza do homem caído, tornou-se má e inimiga de Deus. Romanos capítulo 8, verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Depois eu vou fazer um leve comentário sobre esse versículo, o senhor me lembra, Romanos 8 e verso 7. Romanos, capítulo
5, 19 a 20. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha bem o verbo aqui, muitos, não todos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Com a aliança adâmica, condiciona o homem caído permanecer assim, até que o reino de Jesus Cristo, a criação será redimida do cativeiro, do pecado e da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Romanos capítulo 3, 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso? Então, tem judeus que falam que o nosso Deus não é o teu Deus. Não é judeus, tem religiões aí espalhando isso. Com a aliança noética, a promessa de um redentor começa aqui, o caminho da semente de Abel, Sete e Noé. A aliança noética reafirma as condições caídas conforme a aliança adâmica, instituindo o princípio do governo humano para reprimir a expansão do pecado, uma vez que a ameaça do juízo divino na forma de outro foi removida. Na aliança noética, o homem se tornou responsável pelos seus atos e pela santidade da vida, ou seja, através de um governo de ordem individual, a pena capital. Gênesis capítulo 9, 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, cada um requereria a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Não foi dado nenhuma maldição sobre a terra que deveria ter outro dilúvio universal. A maldição foi só lá no ato do pecado. Maldita é a terra por tua causa. Né? Com o suor do teu rosto comerás o pão todo o resto de sua vida. E tu, mulher, com dores darás a luz do parto. Né? Por quê? Porque o pecado entrou no mundo pela mulher. E aí a maldição se fundiu no mundo. E por isso que a mulher não pode, hoje, ter livre-arbítrio de falar na igreja, exercer cargo na igreja, porque aquilo ali foi o mandamento de Deus. Gênesis 9:11. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruído toda a carne por causa do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus confirmou a ordem da natureza. Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semente e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A carne foi acrescentada na alimentação do homem. Gênesis 9, 3 e 4. Tudo está no verbo generalizado. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Essa lei prevalece desde a aliança adâmica para nós. Adâmica. Não, noética. Deus declarou que da descendência de Sem terá uma linhagem profética ao Senhor, através dos semitas descende Cristo segundo a carne. Gênesis capítulo 9, 26 e 27. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. É da descendência de Cã.
Aliança abraâmica. Eu estou fazendo um repasse rápido, porque se fosse repassar detalhado, aí todo esse estudo era só sobre isso aqui. Aliança abraâmica. Na aliança abraâmica, parte dela foi iniciada com Abraão, o gentil, com Abrão, o gentil, e parte com Abraão, o chamado de Deus. Na aliança noética, vimos que Cristo descende na carne de Sem, o gentil, ou seja, da descendência de Sem veio a linhagem de Jesus Cristo. Na aliança abraâmica, Deus reforça a promessa a Abraão, isto é, na aliança abraâmica. Gênesis capítulo 12, verso 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As bênçãos aqui foram feitas com Abrão gentil. Todavia as bênçãos do verso 2, que ele seria o patriarca dos hebreus, mais tarde israelitas e por fim judeus, e por ele seria abençoado todos os gentios. A aliança abraâmica tem um cenário muito especial no descortinamento da história, não só dos povos gentios, mas principalmente do povo hebreu, israelitas. Abraão vem da linhagem de Sem, filho de Noé. E a linhagem começou assim: Sem, Abraão, Ismael, Isaque, Esaú e Jacó. Ismael é o filho da escrava, sua descendência são os árabes. Isaque, o filho de Sara, mulher de Abraão, sua descendência é Esaú, filho de Abraão. Sua descendência, Esaú, que hoje são os palestinianos. Isaque também é pai de Jacó, irmão, gêmeos de Esaú, e a descendência de Jacó são os israelitas. Só que Ismael não conta na herança de Abraão. De Jacó foi prometida a possessão eterna da terra. Gênesis capítulo 17, 18. Ganhou a aliança eterna. Gênesis 17, 7. E Deus disse: eu serei o teu Deus. Gênesis 17, 8. E que seria pai de outras nações. Gênesis 17, 6 e 20. Pai de numerosos descendentes. Gênesis 17, 16. Receberia bênçãos especiais, pessoais, espirituais e material. Gênesis 13, 14 a 15, versos 17, 15 e 8. Capítulo 24, verso 34 e 35, espiritualmente. Gênesis 15, 6, João 8, 56. E te engrandecerei o nome. Gênesis 12 e 2. Eu não escrevi essa parte da Bíblia. As pessoas que vai ver o estudo têm que prestar bastante atenção para recorrer isso aqui na Bíblia, para entender melhor. Com exemplo de fé, conforme Romanos capítulo 4, 1 a 22, da semente de Abraão descenderia Cristo, Gálatas 3,16. As 4 alianças a seguir são condicionadas exclusivamente de Deus para o povo hebreu ou israelitas, e são elas: mosaica, Êxodo 19, 5, palestiniana, Deuteronômio 30, verso 3, davídica, 2 Samuel 7, 16 e a nova aliança, Hebreus 8 e 8. Na aliança mosaica dada a Israel em 3 divisões, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, conforme Êxodo capítulo 20, verso 1 a 17, expondo a justa vontade de Deus e a forma do seu caráter. O caráter da aliança mosaica. Os juízos regulando a vida social de Israel, em Êxodo capítulo 21, do verso 1 ao 24, do verso 1 ao 24. As ordenanças governando a vida religiosa daquele povo israelitas, Êxodo 24, 12 a 31, 18. Estas duas últimas, exclusiva ao povo israelita. Comparar a expressão de de Êxodo, capítulo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz,
e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Se, tinha o se. Conforme 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ainda em Apocalipse capítulo 1 e 6, e nos constituiu reinos e sacerdote para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E ainda Apocalipse capítulo 5, verso 10. E para o nosso Deus o constituir-se reinos e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Ninguém vai para o céu. O que sobre a lei de Moisés para o povo israelitas era condicional, pela expressão do verbo ser, de Êxodo 19 e 5, agora sobre a graça é livremente concedido a cada crente. A lei era uma sombra dos bem-vindouros. O relacionamento na graça com o sacerdote Jesus só se guarda a lei da fé, porque a lei de ordenanças nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus capítulo 7, 18 e 19. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual chegamos a Deus. E ainda Romanos capítulo 8, verso 3, porquanto que agora for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Veja que lá no começo eles partiram pelo lado da carne. E aqui condena agora a lei da carne. Lá no começo morreu um animal representando Jesus Cristo. Aqui na lei dos judeus, morre animal todos os dias para cobrir o pecado. Por isso que ela era inútil, porque ela não tirava o pecado, ela cobria. Abraão obedeceu por fé e foi justificado por fé, porque a promessa de Deus fez a Abraão, precedeu a exigência no Sinai, a exigência precedeu a promessa, e agora na nova aliança, isto é, os 10 mandamentos, segue-se a ordem abraâmica, porque os 10 mandamentos é a lei da fé. Então o que aconteceu? Vamos dizer assim, o dízimo é lei judaica, né? Então no tempo de Abraão não tinha lei judaica, precedeu a fé de Abraão, porque ele creu e foi abençoado, né? Mas ele pagou o dízimo porque ele seria patriarca daquele povo hebreu. Então ele precedeu a lei mosaica, porque ele pagou o dízimo antes de existir a lei que tinha que dizer que pagasse o dízimo. Quando veio Moisés, a lei judaica, que foi exclusivamente para aquele povo, precedeu a Abraão. Deixou Abraão para trás novamente, esqueceu Abraão, e agora acontece a lei dos judeus. Quando veio Jesus, que Jesus morreu na cruz, ele acabou com aquela lei. Então volta novamente a Abraão, que é a lei da fé, e esquece-se da lei judaica, porque Jesus anulou toda aquela lei. Olha como é interessante. Né? Volta à origem, né? Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei dos 10 mandamentos que Jesus guardou, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e por ele sou amado, São João 15, verso 10. Então agora não existe mais lei de judeu para se guardar. Agora é a lei da fé. E a lei da fé é os 10 mandamentos. Foi escrito lá. Então, como eu estava dizendo para você, naquele versículo que eu citei lá em Romanos, né? 8:7. 8 e 7, né? Eu estava vendo
um sacerdote de uma seita na televisão, assistindo ele, e ele disse assim: para que lei, se essas leis estão no nosso coração, né? A lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está tudo errado, porque também ele não citou o versículo correto. Né? Que é amar a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Está acima de qualquer coisa. E amar o teu, está na primeira pessoa, o teu próximo como a ti mesmo, porque não existe muitos próximos. Então, com essa situação, ele diz assim: para que lei se está gravada em nosso coração, que é a lei do amor? Ele nem sabe o que é a lei do amor. Porque em 1 João capítulo 5 e verso 3 diz: o verdadeiro amor é a guarda dos mandamentos de Deus, ora estes não são penosos. E em 2 João verso 6 diz assim: e o amor é este, que guardemos os seus mandamentos, ponto final. Este mandamento que foi dado ao homem desde o princípio. Deus fez o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então esse é o mandamento do amor, e não o que eles pensam só porque falam no nome do amor. Deus já faz esse propósito para eles se confundirem mesmo. Sabemos que o povo israelitas não obedeceram às ordens da lei, das ordenanças que foi dado a ele desde a aliança mosaica até a nova aliança, porque era um povo de dura serviço, ou seja, comportamento desviados à obediência, e por isso Deus chamou a atenção deles desta maneira, em Malaquias capítulo 3, verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? E ainda repeliram a Deus. Com relação à aliança palestiniana, em nenhum lugar ou passagem da Bíblia há um comentário histórico com tamanha confirmação tão completa dos acontecimentos em relação ao povo hebreu ou israelitas, do que o relato de Deuteronômio, capítulo 28 ao capítulo 30, em capítulo 30. Em 70 depois de Cristo, a nação israelita foi dispersa por todo o mundo por causa da desobediência e rejeição ao Filho de Deus. A maior queda dos judeus, onde eles experimentaram o castigo profetizado por Moisés, por outro lado, quando a nação andou de conformidade com Deus, ou seja, praticando a sua vontade, ela desfrutou das bênçãos e proteção de Deus. Isto foi na aliança davídica. No século XX, viram-se os primeiros passos na direção de uma nova restauração deste povo exilado de volta à sua terra natal. Deuteronômio capítulo 30, verso 5. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e possuirás, e te farás bem e te multiplicará mais do que os teus pais. Portanto, a aliança palestiniana mostra as condições sobre as quais Israel entrou na terra da promessa. A aliança palestina está dividida em 7 partes. Primeiro, a dispersão por causa da desobediência, Deuteronômio capítulo 30, verso 1, Deuteronômio 22, 63 e 68. Segundo, o futuro arrependimento de Israel quando estiver na dispersão, Deuteronômio capítulo 30, verso 2. Terceiro, a volta do Senhor, Deuteronômio 30, verso 3, Amós 9, 9 a 15, Atos 15, verso 14 a 17. 4. A restauração da terra, Deuteronômio 30, verso 5, Isaías 11, 11 a 12 e Jeremias 23, 3 a 8 e Ezequiel 37, 21 a 25. Quinto, a conversão nacional,
Deuteronômio capítulo 30, verso 6, Oséias 2, 14 a 16, Romanos 11, 26 e 27. Sexto, o julgamento dos opressores de Israel. Deuteronômio 30, verso 7, Isaías 14, 1 a 2, Joel 3, 1 a 18 e Mateus 25, 31 a 46. E sétimo, a prosperidade nacional. Deuteronômio capítulo 30, verso 9 e Amós 9, 11 a 15. Agora voltamos para a Aliança Davídica, que foi considerado a década de ouro do povo judeu, porque ali foi onde o povo mais conseguiu guardar a lei judaica, porque Davi implantou a lei de ferro. Segundo Samuel 7,16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Versos 8 a 17. No trono de Davi, o futuro reino de Cristo, o qual segundo a carne veio da descendência de Sem, filho de Noé, de Abraão, segundo Isaque, de Jacó, filho de Isaque, o qual se tornou Israel, e de Davi, segundo a 14ª geração de Davi nasceu Maria, em Romanos capítulo 1, verso 3 e 4, e de Maria Jesus. Aliás, na aliança davídica podemos ver a linhagem completa que Jesus descende na carne. São elas: Sem, filho de Noé; Abraão, descendente de Noé; Isaque, filho de Abraão; Jacó, neto de Abraão, Israel. De Jacó veio Salmão, o que se casou com Raabe para ver a terra prometida lá com Josué; Boaz, Obed, Jessé, Davi, Maria e de Maria Jesus. Notas que são 12 alianças, assim como são 12 os apóstolos, e são 24 os anciões que são... Quem são os 24 anciões? São 24 profetas da Bíblia, são eles: Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Samuel, Davi, Neemias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuco, Sinfonias, Ageu, Zacarias, Balaquias e João Batista. Isso aqui você pergunta para... Põe 1000 pastores dessas igrejas e pergunta para eles quais são os 24 anciões, eles não sabem. Nem tem interesse em saber. Estes reinarão com Cristo, os 12 apóstolos reinarão com Cristo no reino milenial, aqui na terra. E serão rei e sacerdotes, conforme Apocalipse 5, verso 10. E para o nosso Deus o constituíste, reino e sacerdotes reinarão sobre a terra. E os anciãos, em capítulo 11 de Apocalipse, verso 15, e os 24 anciões que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Isso quando a cidade descer aqui na terra. Tá, esse cachorro aí não... Os apóstolos exercerão suas funções no reino de Jesus. E os anciões reinarão as suas funções depois dos 1000 anos, quando a cidade da Nova Jerusalém descer da terra, eles vão servir ao Deus Todo-Poderoso. Assim como os profetas atuam sobre a vontade de Deus, que são os 24 anciãos, continuarão sobre a vontade de Deus na ressurreição, e os apóstolos sobre a vontade de Cristo. Outro trabalho maravilhoso dos profetas foram que todos eles deram testemunho de Jesus, e não só isso, que o último profeta João Batista foi o precursor de Jesus, 6 meses antes de Jesus assumir o seu ministério. Hebreus capítulo 8, verso 8. E de fato repreendendo-os diz: Eis aí vem dia, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esta é a nova aliança que Deus firmou com Israel. Esta é a última das alianças de Deus com o homem, que a Bíblia narra. Primeiro, ela é melhor de todas as outras, inclusive da aliança mosaica, do capítulo de Êxodo 19:5, não moralmente, mas em eficácia. Lá diz ser, e aqui diz eu farei.
Hebreus capítulo 7, verso 9. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e, por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Romanos 8, 3 e 4. Portanto, o que fora impossível a lei porque estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que é a lei da fé. Aqui eu faço um pequeno histórico do povo judeu, porque essas pessoas que falam que o Deus dos judeus não é o nosso dos gentios, então eu vou mostrar para eles que tem religião que fala que hoje estão praticando o judaísmo, não tem lógica. O povo israelita ganhou o nome de judeu depois do cativeiro babilônico. A última revolta foi em 135 depois de Cristo. E isto entrou no intervalo do Velho para o Novo Testamento, a história religiosa dos judeus, durante um longo período de Malaquias a Cristo, cerca de 400 anos antes de Cristo. A experiência do cativeiro que destruiu a tendência dos judeus à idolatria, os problemas durante o cativeiro, quando eles foram privados de entrar no templo e dos sacerdotes, e com isso os altos ideais espirituais e morais dados pelos antigos profetas. E no período intertestamentários, o problema deu continuidade. Com o reavivamento do templo e do sacerdote, eles tiveram muita luta para preservar a fé profética dos judeus em meio à perseguição eterna e sórdidas das visões internas. A única saída para terminar com isto foi as sinagogas. Esta instituição não fazia parte da ordem das Escrituras. A vida dos judeus nacionalmente não se desenvolveu com entidades separadas até depois do período de Malaquias, quando os judeus nas suas raízes retrocederam ao cativeiro porque estavam sem templo para os seus rituais e guardarem o sábado para orar. Não sabemos a sua origem, mas a sinagoga cresceu sem dúvida a partir da necessidade dos judeus, onde eles se encontravam durante os últimos séculos em antecedência da era cristã. Também durante este período foi criado os conjuntos de tradições, comentários e interpretações conhecido como Mishnah, Gemara, formando Talmud, Midrashim e Cabala, que de tal maneira foi sobreposto à lei que a obediência foi transferida da lei propriamente dita para as interpretações tradicionais, onde se criou a seita dos fariseus e dos saduceus. Isso é interessante saber, irmão. Por quê? Porque tira a dúvida daquelas pessoas que falam uma coisa sem conhecimento. Neste ambiente surgiu também os judeus governados por um idumeu usurpador, divididas pela amarga controvérsias religiosas, mantendo um ritual religioso onde apareceu Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. É importante saber que os profetas eram os que governavam os judeus, orientados por Deus. E agora o último dos profetas vem mudando toda a regra da lei judaica, não circuncidando mais e sim batizando os que aceitavam a Jesus. Uma nova aliança estava implantada, e não mais o judaísmo e sim a igreja. Então não tem condições de falar, não estão praticando o judaísmo. Entre os testamentos, quando começou a ser implantadas a sociedade judaica, uns 70 homens da tribo de Judá queriam reaver a guarda da lei judaica, então eles queriam voltar a guardar a lei e começaram um acordo entre eles, reuni-los para adotar a lei judaica da íntegra. Esse grupo se chamavam Sagidins,
que quer dizer santos. Mas a seita farisaica não os permitiu, enfraquecendo os sagidins. Ao entrar a era cristã, o judaísmo estava quase extinto. Foi onde judeus fanáticos ao judaísmo adotaram entre eles um título chamado judaizantes. Estes passaram a perseguir a igreja, dizendo que se não circuncidassem, não seria salvo os que se convertiam a Jesus. Por 39 anos, Paulo lutou contra estas gentes. A relação Cristo com as 8 alianças é o seguinte: primeiro, Cristo é o segundo Adão e o último homem que tem condições porque o primeiro Adão perdeu. 1 Coríntios capítulo 15, verso 15, 45 a 47. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. O que o primeiro homem pôs tudo a perder, o segundo Adão retomou todas as coisas. Colossenses capítulo 2 e 10. Também neles estáis aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Hebreus 2, 7 a 9. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Por quê? Porque ele não veio ainda. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Segundo, ele é a semente da mulher da aliança adâmica. Gênesis 13:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirás a cabeça e ele te ferirás o calcanhar. João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Depois da morte de Jesus, Satanás perdeu todo o privilégio. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Será o nosso próximo estudo. Jesus em relação à lei. João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. E Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontrarão não só a besta como o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aquilo que nós comentamos ontem. Ele veio cumprir seu trabalho de expiação penoso. Marcos capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Escandalizavam-se dele. O trabalho de obediência. Filipenses capítulo 2, verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E Hebreus 5, verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como filho maior de 100, nele se cumpriu de maneira suprema a promessa feita a 100 na aliança noética, aliança 9, verso 16. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. E o quarto, ele é a semente a qual a promessa feita na aliança abraâmica, o filho de Abraão, obediente até a morte, Gênesis 22, 18. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão
e ao seu descendente, não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E Filipenses 2:8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E quinto, ele viveu obedientemente como um judeu na terra sob a aliança palestiniana e vai ainda realizar suas graciosas promessas conforme Deuteronômio 28, 1 a 30, verso 9. Ele é a semente, o herdeiro e o rei da aliança davídica. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, Filho de Deus, filho de Abraão. Lucas 1:31 a 33. Eis que conceberás e darás à luz a um filho e que chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Oitavo, o seu sacrifício é o fundamento da nova aliança. Mateus 26:28, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E 1 Coríntios 11:25. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, a expressão do grego diateque, traduzido como testamento, e aliança, é a aliança do Novo Testamento. E assim afirmo com provas bíblicas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que não há meios de negar que Deus é um só Deus, e Deus dos gentios e Deus dos judeus. Em 3 anos e meio, Jesus morreu do seu ministério. E o estudo das 70 semanas de Daniel, a última semana era o ministério do Senhor Jesus Cristo. E os 3 anos e meio que restou, que era uma semana profética de 7 anos, depois da morte do Messias, se encerrou em Cornélio, quando o primeiro gentio se converteu e foi batizado. E não é aquela parte que muitas religiões pregam. Umas dizem que vai passar 1000 anos no céu, outras que vai passar 7 anos, mas eles não têm onde provar isso aí. Mas nós temos onde provar que ninguém vai para o céu e que ali terminou a oportunidade dos judeus serem salvos como igreja. Vamos ler então o versículo. Romanos capítulo 11, 17 e 25. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira, foste enxertado em meio deles, te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. O que é a seiva? É a doutrina, a palavra de Deus. Verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignorei este mistério, para que não sejais presumido em vós mesmos, entristecidos, isso é para os judeus, que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude, que é a posse dos gentios, quando Cornélio se converteu. A expressão presumido quer dizer indivíduos vaidosos, supostos, presunçosos, afetados. Os judeus julgavam os gentios imundos, e agora um gentio, tirando a oportunidade dos judeus, ou seja, com a conversão de Cornélio, fechou a porta da graça para os judeus, se converter como igreja e abriu a posse para nós gentios. É por isso que Paulo orienta em Romanos 11, 18 a 20. Não te glorie contra os ramos, porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a ele sustenta a ti. Verso 19. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Verso 20. Bem, pela incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé está firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Por isso que o verso 25 diz, em parte foram endurecidos, e a outra parte não endurecida são os 144.000
que se converteram a Cristo e foram a primícia da igreja, que são a igreja dos judeus, a igreja de Deus dos judeus. A igreja primitiva de Deus do Apocalipse 7 e 14. João 1 e 11. Veio para o que era seu e os seus não obedeceram, não o receberam, então ficaram endurecidos. João 1 e 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que não receberam Jesus se tornaram endurecidos. Os que receberam foram 144 mil que se tornaram a igreja. Estes são os profetas, os gentios, como Abel, Sete, Enoque, Noé, Sem, Abraão, Jó e nós, o que se convertemos na fé e na doutrina de Cornélio. Esses são os gentios que se destacarão naquele dia na vinda do Senhor Jesus. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus, quando Jesus falou isso. E ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Estas palavras é do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá para entender, irmão, um estudo? Agora a pessoa, para entender, tem que ouvir com bastante atenção, se for possível, repetir o DVD. E analisar os versículos que foram apresentados. Hã? Analisar Os versículos que foram apresentados. É. E também Deuteronômio, do capítulo 28 ao capítulo 30. Isso. Né? Tem que ler tudo para entender bem certinho toda a situação. Porque se fosse passar lendo tudo isso aí, nossa, demoraria muito. E aí se torna cansativo aqueles que vão assistir e ouvir. Então é melhor que eles assistam até em parte. Né? Depois volta a outra parte para eles entendendo aos poucos. Porque é muito complexo, mas a realidade é essa. Mas é simples. É. Acaba sendo simples. Pede graça para nós, irmão. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essas palavras aqui, onde tocar o coração daqueles que herdarão a salvação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Toma mais café, irmão.